Vamos então, eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus. Abre comigo a sua Bíblia. No livro de Malaquias, no capítulo 3, a partir do verso 6, nós vamos ler 3 textos bíblicos. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, enquanto você está procurando aí na sua Bíblia, Malaquias 3, verso 6. Na semana passada, eu avisei aqui aos irmãos da igreja, na verdade, a igreja estava bem cheia, era o culto de Santa Ceia, e eu falei que o culto de hoje eu iria tratar de um tema que é um tema sensível, é o tema da contribuição. E eu falei isso na semana passada, tá bom? Então, assim, eu tô dizendo isso aos irmãos, primeiro porque o tema é sensível, né? Sobretudo hoje em dia, eu vou falar um pouquinho sobre isso, de todas as coisas que têm acontecido já há algum tempo com relação à mídia, a televisão, que a gente vê sobre essa relação entre recurso financeiro e fé cristã, mas eu estou explicando isso porque nós temos 20 anos de igreja e poucas foram as vezes, eu não me lembro de ter, por exemplo, falado sobre isso, pelo menos nos últimos 15 anos. Sobre esse tema. E quero tratar desse tema com responsabilidade, com segurança, quero tratar desse tema com sensibilidade, mas preciso tratá-lo porque também faz parte das Escrituras Sagradas, faz parte da espiritualidade cristã. E eu tinha avisado isso na semana passada. Eu falei, gente, próxima semana vou falar sobre o tema da contribuição. É uma brincadeira aqui, talvez por isso que hoje está tão vazio, né? Eu falei semana passada que eu ia fazer. Ninguém pode dizer assim, não, é sermão de carapuça, é porque eu vim hoje aqui, ele acha que eu tenho cara de alguém que não dá oferta e tal, ele vai falar sobre... Não, gente, pelo amor de Deus, eu avisei na semana passada, eu já premeditei, falei, gente, vou falar sobre isso e tal, a galera fugiu, ninguém veio, É sério. Não me deram nem água hoje. Falei, deixa a boca dele seca para ele não falar sobre isso. Ai, irmãos, a gente não pode perder a piada, né? Eu sei que não é por causa desse motivo, quer dizer, sei lá, né? Brincadeira, né, não? Mas eu quero ler 3 textos com vocês, um do Antigo Testamento, 2 textos do Novo Testamento, e quero compartilhar com você. Acho que esse é um tema que eu não devo falar sobre isso mais por um bom tempo, talvez alguns anos aí novamente. Então, essa mensagem vai ficar gravada e eu sugiro, inclusive, que os irmãos depois da nossa comunidade possam acessar e ter uma dimensão completa daquilo que vai ser ministrado. A irmã falou assim, então bebe aí que eu encho mais. Então já dá para ficar até 1h30, 2 horas da tarde falando. A segunda coisa que eu quero destacar aqui com você hoje, irmãos, é que essa é primeiramente ou primariamente uma mensagem focada àqueles que são membros dessa comunidade de fé. São cristãos e membros dessa igreja. Eu não pretendo aqui fazer apologia de algo que seja para qualquer pessoa que ainda não abraçou a fé cristã como a sua fé genuína. E também não pretendo aqui ser doutrinador de membros de igreja alheia. Em alguma medida, cada igreja vai tomar aí as suas definições acerca de contribuições. O que vou expor aqui nessa manhã tem a ver com aquilo que nós, dessa comunidade de fé, cremos ser a posição bíblica atual, aplicável à vida da igreja, sobre o princípio da contribuição financeira. É assim que nós agimos nessa igreja e é assim que nós pensamos também.
Tá bom? Então, o que vou colocar aqui é isso. Se você julgar coerente, então, nós nos daremos por satisfeitos no sentido do alcance dessa mensagem. Malaquias, capítulo 3, não tem 6 no Malaquias, capítulo 3, verso 6, até o verso 12, diz assim: Porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Próximo texto, abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 16, versos 1 e 2. Diz assim: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. 2 Coríntios agora, livro seguinte, capítulo de número 9, versos 6 em diante, diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Somente até aqui. Vamos orar. Senhor nosso Deus querido, nos ajuda nessa manhã a tratarmos desse tema que é bíblico, mas também que é um tema sensível, controverso no coração de muitas pessoas, sobretudo devido à grande exposição que é feita desse aspecto da fé cristã e da teologia, em detrimento de tantos outros. Abre nosso coração, nossa mente, nosso entendimento, para todo aquele que ouvir essa mensagem ponderar, segundo as Escrituras, segundo a sua consciência e segundo a palavra do Senhor, sobre a validade e a importância
desse princípio aplicado às suas vidas. E que, ao término dessa mensagem, teu nome seja glorificado, o Evangelho não seja escandalizado e o Senhor possa nos edificar poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler aqui, enquanto o Antônio vai tentar imprimir ali para mim o esboço. Ficou certinha a arte. Contribuição financeira é uma realidade espiritual e bíblica, válida ainda para os dias de hoje. O dinheiro e espiritualidade não tem nada a ver. São coisas autoexcludentes. Falou de dinheiro, a espiritualidade morreu. O dízimo é uma espécie de lei do Novo Testamento? Ou é algo ultrapassado, obsoleto, referente apenas ao Antigo Testamento? Seu princípio, o princípio do dízimo, pode ser aplicado ainda hoje em dia? Caso sim, como é que seria isso? Deus castiga com a maldição proferida por Malaquias quem não é dizimista? Você já ouviu esse trem aí. Por outro lado, existe alguma bênção dispensada por Deus sobre a vida daquele que contribui com liberalidade? Quais princípios bíblicos são ensinados sobre contribuição financeira nas Escrituras, no contexto da fé cristã? O que a Bíblia nos apresenta sobre esse tema? Bom, eu primeiro preciso destacar alguns aspectos importantes para a minha abordagem sobre esse tema no dia de hoje. Primeiro, quero dizer aos irmãos e a todos aqueles que me ouvirem agora e depois, que eu pretendo abordar o tema com confiança, porque é um tema bíblico. Não estou inventando nada. Não há uma invenção da minha parte. Não sei se você sabe, mas a Bíblia contém mais de 2.300 versículos que tratam de finanças, dinheiro, contribuição, riqueza e prosperidade, bem como os seus antagonismos, avareza e etc. Textos esses abordados em diversos contextos ao longo de Gênesis e Apocalipse. Eu não sei se você já fez isso, mas alguém já fez o trabalho de contar. Cerca de 2.300 textos que falam sobre isso. Quando Jesus, no Sermão do Monte, vai ensinar os seus discípulos acerca da espiritualidade, você sabe, a nossa fé, ela é uma fé que ela é não vou dizer um upgrade, mas ela é uma atualização do judaísmo. Jesus é o Messias, cumprimento das profecias do judaísmo. Por isso que a nossa cultura, a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo é uma visão de mundo judaico-cristã. Os princípios do judaísmo que se tornou o cristianismo, e os princípios do judaísmo que continuaram valendo na fé cristã. Nem tudo foi jogado fora. É preciso a gente entender, quando a gente fala de a lei foi abolida, a lei do Antigo Testamento foi abolida, nós não estamos falando de todas as leis. O Antigo Testamento, ele é composto, vamos dizer assim, a lei judaica, ela era composta por leis morais, leis civis e leis cerimoniais. As leis cerimoniais eram aquelas que regulavam o culto e que faziam com que o homem, então, se aproximasse de Deus e Deus fosse propício ao homem. Essas leis foram cumpridas em Jesus Cristo. Não matamos mais animais, não há mais o véu no tabernáculo, não há necessidade mais de um sumo sacerdote que nos
conduza a Deus, um sumo sacerdote humano, porque Jesus é esse sumo sacerdote que nos dá livre acesso ao Pai, e nesse sentido, quem tem Jesus, quem entregou-se a Jesus, tem livre acesso a Deus. Então, a lei cerimonial foi cumprida em Jesus. A lei civil, que era a lei do Israel teocrático do Antigo Testamento, que dizia respeito às questões agrárias, às relações sociais, às relações criminais, todas essas coisas, elas caducaram. Por quê? Porque nós vivemos uma aliança nova e o Israel teocrático do Antigo Testamento não existe mais. O país Israel continua havendo, a fé judaica continua havendo, mas não há mais uma relação. O sistema de governo hoje de Israel é o sistema democrático, não é mais o sistema teocrático, onde a lei era estabelecida por meio dos sacerdotes, a lei do Antigo Testamento. Então, as leis civis caducaram. Ninguém mais faz aquele negócio de cultivar a terra por 6 anos, o 7º ano ninguém cultiva mais. Não se faz mais aquilo de não cultivar 2 tipos de insumos diferentes dentro do mesmo solo. Não existe mais a lei do jubileu sendo aplicada nas relações sociais de Israel e por aí vai. Então, essa lei foi caducada. A cerimonial foi abolida por Cristo, foi cumprida em Cristo. Mas existem as leis morais. As leis morais estão estabelecidas no Decálogo, os 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20. Essas leis morais, elas não caducaram, os princípios continuam sendo válidos. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de todas as forças. Não proferir o nome do Senhor Deus em vão, que não significa não falar o nome de Deus, mas não atribuir a Deus atitudes, condutas, falas e etc., que não honrem e glorifiquem o seu nome. Não assassinar, né? O mandamento de não matar, não assassinar, não tirar a vida de outro sem justificativa e sem que seja, por exemplo, por legítima defesa. Não roubar, não cobiçar coisa alguma do seu próximo, honrar pai e mãe. Essas coisas foram reafirmadas por Jesus, por Paulo, nos tempos do Novo Testamento. Então, a lei moral de Deus, ela não foi abolida. Quando a gente está dizendo, então, que algumas coisas são coisas da lei e a lei toda foi abolida, não é bem assim. Porque esses princípios, por exemplo, da lei moral de Deus, eles foram aglutinados em 2 grandes princípios da lei no Novo Testamento. Amar a Deus. Vou usar a expressão sobre todas as coisas, isso não existe na Bíblia, essa expressão, tá? A gente aqui interpreta assim, porque o mandamento é amar a Deus de toda a alma, de todo o coração, de todas as forças e de todo o entendimento, e a gente chama isso de todas as coisas. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, com efeito, se nós fizermos essas 2 coisas, teremos cumprido a lei de Deus moral. Por quê? Porque se amo ao meu próximo, não vou cobiçar coisa alguma dele. Se amo a Deus, cumpro seus mandamentos, amo ao meu irmão. Então, é decorrente disso. Mas perceba que a lei moral não foi cumprida, não foi abolida. Então, quando a gente está falando de princípios assim, quando se diz, não, isso é uma coisa do Antigo Testamento e tal que foi abolido, bom, primeira questão, não é bem assim. São mais de 2.300 versículos que falam desse aspecto. E quando Jesus ensinou, lá no Sermão do Monte, a questão da espiritualidade aos seus discípulos, que se tornariam cristãos, vindo do judaísmo, então esse conceito judaico-cristão, Jesus diz lá, né, Mateus 5, 6 e 7, o Sermão da Montanha, quando Jesus fala da espiritualidade do cristão, Jesus remete a 3 princípios da espiritualidade judaica. Ele diz acerca da oração, do jejum e das ofertas.
Quando vocês orarem, não façam como os hipócritas que oram em pé nas ruas para serem aclamados. Digo para vocês o seguinte, eles já ganharam o galardão deles. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão entrar no quarto, ali a palavra tameion, que era a despensa, o quarto secreto, o único lugar da casa que tinha chave, que não tinha janela. Vocês vão entrar no lugar secreto, vão orar em secreto, e Deus que vem em secreto vos recompensará. Depois ele vai e fala do jejum. Quando vocês jejuarem, também não façam como os fariseus, desfiguram os rostos, para parecerem muito piedosos. Olha como está sofrendo ele, está jejuando de todo jeito. E aí, Jesus diz, vocês não façam isso, lavem o rosto, fiquem bem, com a boa aparência. Quem importa é a Deus que vem em secreto. E Deus que vem em secreto vos abençoará. E oferta. Quando vocês derem ofertarem, não façam como os fariseus, hipócritas, que tocam os sinos e as trombetas na rua. Culto judaico da sinagoga muitas vezes tinha isso. Quando alguém dava uma oferta vultuosa, ele era chamado para o bemá, ou seja, para a parte da frente, sentava no púlpito, e ao término do culto, todo aquele momento, saíam pelas ruas tocando trombeta e aclamando um monte de coisa para chamar a atenção para aquele ofertante, que tinha dado muito, numa demonstração de chamar a atenção para os seres celestiais da grande beneficência que havia sido feita naquele momento. Ó, como esse cara é bom, hein? Ó, olha quanto dinheiro ele deu. Uma espécie de testemunho da prosperidade para estimular o próximo, os outros na próxima. Você já viu isso em algum lugar também. E aí ele saía na rua, tocava-se as trombetas, Jesus disse assim, ó, a recompensa desses eles já receberam. Quando vocês fizerem isso, não saiba a mão direita o que fez a esquerda. Vai dar e vai ficar quietinho. Deixa Deus que vem em secreto. E Deus que vem em secreto os recompensará. Eu estou dizendo isso porque nenhum de nós diz que oração não faz parte do culto, nenhum de nós diz que jejum não faz parte da espiritualidade cristã, mas tem gente que diz que contribuição não faz parte. Faz. Ou você tira tudo, ou você mantém tudo. Então, a relação nossa com o recurso faz parte da espiritualidade. Por isso, eu vou tratar com muita segurança e confiança esse tema. Segundo, eu também pretendo abordar esse tema hoje com muita responsabilidade, porque esse é um tema sensível e controverso. Infelizmente, a exposição negativa realizada por muitas denominações ditas evangélicas e muitos líderes, influenciados pela chamada teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é uma teologia que pega essa parte da relação financeira da fé e potencializa, fazendo uma relação entre bênção de vida material com a sua entrega material para Deus ou para a igreja, no caso a instituição, algumas instituições. E faz uma condicionante. Se você der muito, você fica rico. Se você hoje trouxer uma oferta de R$1.000 aqui, Deus vai te dar um carro novo. E nessa tem muita gente que está com busca e apreensão aí, que Deus não pagou o boleto Deus não honrou a história do boleto, e a coisa deu errado. Então, por conta disso, desse mau uso, que tem sido motivo de muitos escândalos de alcance público, líderes que compram helicópteros e não pagam, que compram mansões e não pagam, e que toda hora estão na mídia com escândalos financeiros, isso faz com que as pessoas se sintam mal. De tal forma que você fala assim, hoje nós vamos falar de contribuição, fica às vezes todo mundo acanhado, mal.
né? Às vezes, até com medo de falar sobre isso na igreja, com receio de falar sobre isso, ou pelo menos tendo que abordar isso com muita sensibilidade, muito respeito, muita cautela, para que a coisa seja feita de forma correta. Terceiro, eu pretendo abordá-lo com propriedade também. Sabe por quê, irmãos? Porque esse é um tema sobre o qual eu já tive uma experiência de vida grande e eu já fui um dos piores caras que você pode conhecer para criticar esse tipo de situação. Eu fui um desses que falou muito mal de pastor. Eu fui um desses que pegou essas questões da mídia e potencializou e chamava todo mundo de pilantra. Então, eu hoje mereço, pela graça de Deus, calar minha boca diante de qualquer crítica que se faça, ainda que seja desmedida, porque eu um dia fui um desses. E talvez, se não fosse a graça de Deus me alcançar, eu seria ainda hoje um dos piores desses. E a minha crítica era tão grande que o segundo culto que eu fui à igreja, talvez eu fale aqui, se me derem mais água. Brincadeira, agora não. O segundo culto o primeiro culto que eu fui à igreja foi uma bênção, né? Quando eu me converti, no culto que eu entreguei minha vida a Jesus, eu fui desafiado por Deus ali, chorava muito e tal. A mensagem não tinha nada a ver com isso. Mas eu entreguei minha vida a Jesus, mas continuava ainda, as coisas não mudam de uma hora para outra, né? Você se entrega, e conversão, ela inicia, mas ela vai acontecendo, várias áreas da sua vida vão se convertendo. Você se converte naquele primeiro momento, é verdade, e você muda a sua direção. Mas você andou muito para lá, né? Até você chegar razoavelmente para cá, você tem que andar muito. Então, coisas vão sendo desconstruídas na sua cabeça. Poxa, eu ainda tinha, apesar de convertido, primeiro culto, uma semana antes, eu tinha muita coisa na minha cabeça que não entrava direito. Segundo culto, quem foi pregar? Um pastor convidado. Quem era? O cara que mais falava de dízimo e oferta no mundo, que eu conhecia. De longe, quando aquele pastor chegou na igreja naquele dia, eu já sabia quem ele era, falava, não, eu não sabia quem ele era. Aí eu vi o cara chegando com um relógio douradinho assim, ó, só para te falar, é séculos, tá? Aí você compra ali por qualquer, acho que R$150, alguma coisa, você compra ali. E eu vi o cara com, olha lá, ó, o relógio dourado já é do pastor. Aquele lá já é o pastor da igreja. Pode acreditar. Eu cheguei assim na igreja naquele dia. E era mesmo o cara que ia pregar, mas o relógio dele devia ser igual ao meu. Isso tem 20 e tantos anos atrás, quase 30. Rapaz, e aquele cara naquele dia, parecia que Deus tinha mandado ele para assim, eu vou arrasar com esse cara hoje. Olha, ele só falou daquilo. Mas eu saí da igreja falando até umas 2 horas da manhã na cabeça de Alessandra, da minha sogra, do meu cunhado, que tinham me convidado à igreja. Está vendo? Só um pilantra, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas, gente, aquilo me deu tanta raiva. E sabe o que me deu mais raiva? Me deu mais raiva passar uma semana ou 10 dias com aquelas palavras na minha cabeça. Até o ponto, eu conto mais lá na frente, até o ponto de eu não aguentar, não conseguir, passei 10 dias sem conseguir gastar o dinheiro que eu tinha na minha conta. Porque aquela coisa ficava na minha cabeça, eu tenho que dar aquele dinheiro, tenho que dar, miserável, o que esse cara fez na minha cabeça? E eu entrei na igreja lá um dia, fiz um cheque, na época era cheque ainda, 1996, fiz um cheque. No culto seguinte, ou no 2, 3 cultos, não me lembro quando foi, eu falei assim, fiz um cheque, cheguei no culto e disse assim, olha aí Deus, tem um troço dentro de mim que não me deixa gastar esse dinheiro. Eu não sei nem o que é, mas está aqui, o negócio é esse, então pum, olha, e vou dizer para vocês assim, quando eu fiz aquilo,
saiu um peso das minhas costas. Eu fiquei aliviado. E, em cerca de 2 semanas, aconteceram algumas coisas na minha vida, do ponto de vista econômico, que eram impossíveis de acontecer naquele período. E eu recebi, em 2 semanas, 3 vezes mais do que eu havia colocado lá, de coisas que eu estava tentando fazer há muito tempo e não conseguia. Na 3ª semana, quando isso aconteceu, eu ainda não tinha me tocado, quando uma pessoa me procurou, disse assim para mim, pela 3ª vez, né, ou mais, nesse período de 15 dias, ou de 3 semanas, ela virou para mim e falou assim: Luiz, passa lá na secretaria que tem dinheiro para você. Era essa a expressão que a pessoa usava, ó, tem dinheiro para você. Teve gente que se matriculou e não sei o quê. Eu falei, como é que se matricula em aula, com chuva, numa quadra que era aberta? E eu não tinha como dar aula. E aí, na 3ª semana, quando a pessoa falou isso de novo para mim, olha, teve gente que entrou, já te pagou adiantado e tal, não sei o quê. Aí, faz assim, de repente surgiu um pensamento na minha cabeça. Falei, não, peraí. Não é possível. Não, será que foi? Porque o cara falava assim, faça e faça ele dizia isso, né, que Deus falou lá por meio de Malaquias, né? E depois fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus. E eu fiz isso, né? Está aqui o negócio, agora eu quero ver. Acho que Deus, sem dúvida nenhuma, na minha ignorância e bondade, Ele não levou em consideração e falou assim, vou fazer para você ver. Você não está barganhando, você está pau da vida. Tudo bem. Enfim, e aí eu falei, não é possível, não é possível, meu Deus, será que esse troço é assim? Será que Deus faz isso? Será que Deus se preocupa também com essa questão na vida da gente? E ali eu tive uma experiência na minha vida que me transformou e me fez entender e levar a sério e também estudar sobre isso. E ali mais uma parte da minha vida se converteu, não apenas a minha mente, o meu coração, mas outros aspectos do ponto de vista prático. Então, preciso falar sobre isso hoje. Posto isto, então, vamos aos textos. Eu quero separar isso aqui em 3 tópicos, tá? Eu vou explicar rapidamente o texto de Malaquias, mais à frente eu vou explicar, e vou responder algumas perguntas, mais à frente eu explico os textos de Coríntios e a gente faz algumas ponderações. O que estava acontecendo no período de Malaquias? Eu preguei sobre Malaquias na semana passada. Bom, Israel, o povo de Deus, o povo judeu, tinha ido para o cativeiro na Babilônia e tinha ficado lá por 70 anos. Eles ficaram lá do ano 609, 605 antes de Cristo até o ano 536 antes de Cristo. 70 anos de cativeiro babilônico. O Império Sírio, na pessoa de o Império Persa, perdão, na pessoa de Ciro, o seu rei, permitiu que os israelitas os judeus tornassem para a sua terra natal, Judá, Reino do Sul, e reconstruíssem a cidade, reconstruíssem o templo, reconstruíssem a nação. Isso aconteceu, eles receberam recurso da Pérsia para a reconstrução de todas as coisas, voltaram, começaram a reconstruir o templo e ficaram aí uns 15 anos nessa obra, alguns anos nessa obra, e depois passaram mais ou menos o mesmo tempo sem fazer nada. Eles voltaram muito empolgados. Cabem algumas reflexões ao longo do caminho. Eles voltaram empolgados, eles estavam no cativeiro e tal, voltaram, né? Quando eles voltaram felizes da vida, todo mundo empolgado, mas pouco tempo depois, começando a trabalhar, reconstruindo o templo, etc., começaram a cuidar das suas próprias vidas, largaram as coisas de Deus de lado. Um problema que pode acontecer, e via de regra acontece conosco, né? Quando a gente está num perrengue muito grande,
retorna, está tudo alegre, tudo feliz e tal, até que aquilo vai se tornando lugar comum, a gente já vai deixando as coisas de Deus de lado, e aí, daqui a pouco, tudo escangalha de novo. Bom, passados esses 15 anos de afastamento, esfriamento, Deus levanta lá Ageu e Zacarias, e eles vão estimular o povo a voltar para os caminhos do Senhor. Voltem aos caminhos do Senhor e tal. Reconstruam o templo. Eles, caem na real. Deus diz para eles lá, ó, é tempo de vocês retomarem essa obra. Eles retomam e a nação judaica experimenta um certo tempo linear de prosperidade, alegria, etc. Só que passado mais ou menos 100 anos, 80 anos aí, mais ou menos, já no período de Malaquias, Neemias já está aqui, Esdras também já está aqui, o povo começa a afrouxar de novo. E o povo afrouxa e os sacerdotes afrouxam. Ninguém mais está ligando para Deus. Quando você lê Malaquias, você vai ver. Os sacerdotes e o povo estavam dizendo acerca do culto do Senhor. Que canseira. Tem uma expressão dessa, capítulo 1 de Malaquias. Que canseira. Eles falavam acerca do culto ao Senhor. E Deus diz assim, olha, vocês estão mal espiritualmente. Ali, com esse afastamento, havia uma frieza espiritual no povo, eles esfriaram espiritualmente, botavam a culpa em Deus, não cultuavam a Deus corretamente, os sacerdotes, como não recebiam, os sacerdotes na época, recebiam dos dízimos e das ofertas. Dízimos e ofertas eram um princípio, desde o Antigo Testamento, que era estabelecido para o sustento dos sacerdotes e algumas causas sociais. Então, era por investimento na manutenção do serviço cultico, sacerdotal, e para algumas causas sociais, que não a igreja, mas os sacerdotes atendiam naquela época. Então, perceba aqui o seguinte, como o povo estava sendo infiel nas suas contribuições, os sacerdotes também achavam que podiam oficiar o culto de qualquer jeito. Então, esse povo não está sendo fiel, a gente também não trabalha de forma fiel. E aí, o sacerdote infiel também, talvez tendo uma responsabilidade, sobretudo, maior do que o povo. Os sacerdotes infiéis, eles foram advertidos por Deus, olha, por causa da infidelidade de vocês também no serviço, eu vou tornar vocês desprezíveis às pessoas, ao povo. Então, era aquele negócio, Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Uma coisa alimentava a outra, o povo era infiel, o sacerdote oficiava o culto de qualquer jeito, esse povo não dá dízimo, não, então não vou pregar qualquer coisa, não é pregar, né, obviamente, mas vou oficiar o culto de qualquer jeito, oficiava o culto de qualquer jeito, o povo não era abençoado, não tinha prosperidade, atribuía isso a Deus e ao sacerdote, também não dava. E aí, Deus chama atenção no texto que nós vimos, olha, porque eu sou o Senhor, vocês não são consumidos. Desde o tempo de vossos pais, vocês têm sido contrários a mim. Qual é a mensagem do povo? Em que nós temos sido contrários a você? Em que nós temos te roubado? E Deus fala, vocês têm me roubado nos dízimos e nas ofertas, na contribuição. Vocês, o povo todo. Tragam novamente essas coisas e façam prova de mim para vocês verem. Ou seja, façam a parte de vocês, está falando do povo e do sacerdócio. Façam cada um a parte de vocês, se vocês não vão ver se eu vou fazer a parte de vocês. Se vocês não vão ver se eu vou fazer a minha parte. Por que é que naquele tempo a relação era essa? Porque naquele tempo a relação da aliança era uma relação de obediência à lei. Era um pacto que dependia de, segundo Deuteronômio 28, se você cumprisse a lei, Deus te abençoava. E Deus havia condicionado a espiritualidade daquele povo, naquela época, a essas condições. Se você fizer, eu faço. Se você não fizer, eu não faço. Não era um pacto da graça
como nós temos na atualidade com Cristo. Imagina se Jesus salvasse você se você fosse só certinho, bonitinho, não errasse nunca. Nenhum de nós estava salvo. Somos salvos pela graça mediante a fé, na pessoa de Jesus Cristo, que cumpriu por nós as obras da lei. Mas no Antigo Testamento, o indivíduo tinha que cumprir os termos da aliança. Se você fizer, eu faço. Se você não fizer, não faço. Se você fizer, eu abençoo os animais do seu campo. Se não fizer, eles serão estéreis. Se você fizer, eu abençoo a sua colheita. Se você não fizer, eu não deixo chover. E isso aconteceu várias vezes. E o povo, então, estava nessa circunstância, e Deus o chama a atenção e diz: olha, vocês estão me roubando. Então, aqui a gente precisa responder algumas questões. Primeira, são controvérsias que precisam ser explicadas com relação a esse tempo, a essa relação ali. A primeira questão é a controvérsia da validade dos dízimos na atualidade. Alguns dizem assim: está vendo? Eu não dou dízimo porque o dízimo é da lei. Isso não tem nada mais a ver com a gente. É do período de Malaquias, portanto, foi abolido com ela. Bom, eu ainda não estou dizendo que o dízimo é o que deve ser feito. Perceba, eu só estou querendo dizer o seguinte: quem fala contra o dízimo, com base nesse argumento, está equivocado. Porque o dízimo não é da lei, o dízimo é anterior à lei. O dízimo não começa com Moisés, no pacto sinaítico, ou seja, no pacto da lei, quando ele traz lá as leis, tábuas da lei, e dali ele descreve todo o restante das leis. Isso acontece em mais ou menos 1400, 1500 antes de Cristo. Mas 2000, 2200 antes de Cristo, Abraão já tinha dado o dízimo de todas as coisas das suas vitórias e batalhas. Não sei se você lembra disso, lá em Gênesis, a Melquisedeque, sacerdote de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Seu filho Jacó, quando foge de Esaú, indo para Padã Arã, num determinado lugar, ao dormir, ali ainda temeroso do que aconteceria com sua vida, diz o seguinte, na sua oração naquela noite, ele diz assim: se o Senhor me abençoar a minha ida, a minha prosperidade lá e a minha volta, lhe darei o dízimo de todas as coisas. Não tinha lei, Moisés não tinha nem nascido. De onde esses caras tiraram essa ideia? De onde a espiritualidade, mesmo antes de ter um sistema regulatório religioso, que é a lei de Moisés, mesmo antes disso, de onde é que eles tiraram essa ideia? Então, esse princípio da contribuição, e particularmente de dar 10% daquilo que se tinha, era algo que já vinha dos antigos, da sua relação com Deus, daqueles que foram chamados por Deus. Portanto, aquele que diz assim: não dou dízimo porque dízimo é da lei. Abraão não era da lei, deu dízimo. Jacó não era da lei, deu dízimo. Segundo, Jesus não pregou sobre dízimo, portanto, também não preciso mais dar o dízimo. Outras pessoas dizem. Bom, Jesus não pregou sobre o dízimo, é verdade, mas alguns vão dizer, ele também não invalidou, do ponto de vista da cultura judaica, ele não fez apologia a favor do dízimo, mas ele também não falou contra. Em tese, ele não abole, ou seja, não significa necessariamente que não possa ser realizado. Esse é um ponto. Tá? Ele diz que o dízimo era parte da espiritualidade judaica e que contribuição era parte da espiritualidade cristã. Há uma terceira questão que precisa ser respondida à luz daquele texto também de Malaquias. Quem não dá dízimo está debaixo de maldição nos dias de hoje? Bom, se a gente falasse debaixo de maldição nos tempos do Antigo Testamento, debaixo daquela aliança, sim.
devorador vinha, detonava tudo, porque os termos da aliança eram esses. Se você fizer, eu faço. Se você não fizer, não vou fazer. Conquanto, então, no Antigo Testamento, Deus amaldiçoasse o faltoso, hoje, aquele que está em Cristo, se alguém é cristão, verdadeiramente entregou a sua vida a Jesus, não pode jamais tornar a estar sob maldição. Então, uma pessoa que tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, não tornará a estar mais, jamais, debaixo de maldição. Espera aí, Luiz, você falando isso aqui, domingo que vem eu já não dou mais nada. Que eu só estava dando porque eu achava que eu estava sendo amaldiçoado. Irmãos, é triste que em alguns lugares, se você explicar isso, algumas pessoas pensarão assim. O que a gente tem que pensar, contudo, também é o seguinte: alguém que nasceu de novo, nasceu de Jesus verdadeiramente, pensaria dessa maneira? Quem nasce de Cristo recebe o Espírito habita em si, e ele tem entendimento, o Espírito testifica das coisas de Deus no seu coração. Se alguém pensa dessa forma, é possível até que a igreja empobreça, mas ela empobrecerá a partir de pessoas não cristãs, pessoas que não nasceram de novo, mas pessoas que estão muitas vezes nas fileiras das cadeiras da igreja, apenas pelo que é prometido em determinados lugares e denominações. Tem muita gente nas cadeiras da igreja que, se o pastor disser o seguinte: olha, você não está debaixo de maldição se você não for dizimista, que no domingo seguinte não vai mais ofertar nada. Tem muita gente nas fileiras de igrejas ditas evangélicas, ou algumas até evangélicas, que se amanhã ou depois alguém dissesse ou descobrisse, não existe mais inferno, e eu não serei punido, vou embora daqui, porque são pessoas que não estão naquele lugar por causa do amor a Cristo, por um novo nascimento espiritual, mas estão ali por conta de uma barganha. Se eu não for punido, então não preciso daqui. Olha, Jesus muitas vezes escandalizou as pessoas justamente para isso. Tinha horas que era um divisor de águas. Teve um dia que tinha um monte de gente atrás dele, pela terceira vez esperando ele multiplicar pão e peixe. Ele já tinha feito isso por 2 vezes. Só que nessa terceira vez, ele não fez isso. Ele disse: vou trazer para vocês uma notícia nova. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E o povo foi embora porque não teve o croissant da tarde naquele dia. Um divisor de águas. Então, quem tem Cristo, quem é de Cristo, jamais pode estar debaixo de maldição. Porém, quem não contribui de forma bíblica regular, conforme a gente vai ver um pouco mais à frente, pode estar sem experimentar algumas experiências transformadoras, extraordinárias e edificantes com Deus na área financeira de sua vida. Foi o que aconteceu comigo. Para mim, aquilo foi uma loucura, porque eu falei: não é possível, cara. Deus é poderoso sobre tudo, porque a gente ora para Deus nos abençoar, curar alguém, fazer uma coisa ou outra, mas às vezes a gente não acredita que Deus é capaz de abrir portas aonde a gente nem imagina. E eu tive essa experiência quando a propaganda de Deus da OLX, desapega. Irmãos, eu era apegado a dinheiro. Eu nunca fui avarento, não sei, eu ia falar isso, nunca fui avarento no sentido do trato com as pessoas, no sentido de contribuir com alguém,
no sentido de ver a necessidade dos outros, de auxiliar o próximo. Eu nunca tive dificuldade, mas eu era apegado a dinheiro. Todo o dinheiro que eu podia, eu guardava. Todo o dinheiro que eu podia, eu juntava. Todo o dinheiro que eu podia, eu segurava. Eu sabia em todo momento, a todo tempo, quanto dinheiro eu tinha na minha carteira. Até hoje eu arrumo dinheiro na carteira direitinho, porque fui bancário, né? Dinheiro encabeçado. Cabeçado, sabe o que é? Não? A figurinha ali que tem, todas elas na mesma posição. Tem que encabeçar o dinheiro, né, gente? Pô, você deixa o dinheiro todo esculhambado na carteira? Não é possível. Tinha uma amiga minha, uma irmã nossa, que ela pegava o dinheiro, você dava assim, ó, toma aqui, dava o troco. Sabe como é que ela fazia? Ela pegava, fazia assim, ó, pum, apertava e jogava, botava no bolso. A Bíblia diz para não ter amor ao dinheiro, mas também não precisa ter ódio, né? Pá. Mas não, eu ainda tenho esse hábito, de deixar o dinheiro arrumado por causa da questão do banco. Mas eu sabia em todo momento quanto dinheiro eu tinha na carteira. Irmãos, quando Deus foi me libertando desse negócio, eu nunca mais sabia quanto dinheiro eu tinha na carteira. Geralmente eu já não tinha mais nada mesmo, quase. Mas olha, sem brincadeira nenhuma, falando sério agora, essas coisas mudaram muito na minha cabeça. Mudaram muito. Aquilo já não me dominava mais. Eu fazia o que tinha que fazer e eu acreditava na suficiência de Deus, no suprimento de Deus, na provisão de Deus. Olha, Deus nos abençoa tanto, irmãos, ao longo desses anos de vida cristã sobretudo. Eu poderia passar um dia contando testemunho ao invés de pregar. Não tínhamos uma casa, eu e minha esposa, nossa família, vivemos 20 anos ali na casa do meu sogro. 20 anos. Aguardando ter uma perspectiva para a gente ter uma casa. Difícil nessa região aqui. Depois de 20 anos, meu sogro tinha um terreno ali no Mar à Vista. Quer dizer, ele não tinha um terreno. Um senhor que era amigo dele chegou e falou assim, eu quero te vender um terreno. Quero vender o terreno para você, onde é a nossa casa hoje. Meu sogro falou para ele, mas eu não quero comprar, eu não tenho dinheiro. Ele falou, não, eu vou vender para você do jeito que você puder. Eu me lembro. Temos ainda 30 promissórias resgatadas lá. O terreno foi comprado por um dinheiro que meu sogro podia pagar em 30 vezes. Promissória, coisa de boca. Um senhor que morreu, sei lá, um mês ou dois depois de vender o terreno para o meu sogro. Depois meu sogro nos deu esse terreno. A gente tinha o terreno, não tinha dinheiro para construir a casa. Minha mãe recebeu um precatório da época do meu pai no funcionalismo federal, anos depois saiu um dinheiro. Aquele precatório saiu, minha mãe disse assim, a minha preocupação é você ter uma casa, eu quero te dar esse dinheiro, você consegue construir uma casa com esse dinheiro? Eu me lembro que na época era 100 mil reais. Tirado os impostos, era 34 mil, parece, ficou de imposto. Eram 100 mil para construir a casa. E aí a gente pegou, falou, vamos lá, vamos dar 10%. Demos o dízimo, ficamos com 90%. E fomos ali batalhando, fizemos uma casa, fizemos a nossa casa do jeito que a gente queria. 20 anos antes, eu e a Alessandra tivemos um sonho, a gente tinha certeza que Deus iria nos dar. A gente teve o mesmo sonho numa noite, a gente estava dormindo, acordamos de manhã e tal, a gente está tomando café, conversando lá pelas tantas. Eu falei negócio de um sonho e tal, ela falou, eu também tive um sonho engraçado. O sonho que eu tive, era que minha mãe comprava uma casa para a gente, pagando com um cheque, num caixa de supermercado.
e a gente pegava, entrava numa Towner azul, e naquela Towner azul a gente botava todas as coisas, colchão, televisão, um monte de coisa dentro daquele lugar para ir para a nossa casa. Aí, cara, eu falei, pô, que sonho louco, acordei, nem tomando café e tudo mais, aí a Alessandra, lá pelas tantas do dia, a Alessandra fala assim, também tive um sonho, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, sonhei que minha mãe, que a gente conseguia a nossa casa. Ela disse assim, eu sonhei também que sua mãe comprava uma casa para a gente. Falei, caraca, sério? A gente, porque olha só, você fica até com dificuldade, apesar de você estar dormindo do lado, né? O pensamento pular do cérebro de um para o outro, né? Negócio esquisito esse. Falei, mas como? Mas eu ainda estava reticente. Mas quando ela falou assim, eu só não sei por que no sonho aparecia uma Towner azul. Aí eu falei, não é possível. Nós esperamos muitos anos e esse sonho se concretizou. Deus nos abençoou. E tantas outras coisas ao longo da nossa vida. Então, irmãos, eu acredito que, conquanto a gente não... Um cristão genuíno, ele não pode mais estar debaixo de maldição. Nem todo cristão tem as mesmas experiências, porque nem todo cristão tem tido as mesmas tomadas de posição. Segundo bloco, quais são algumas justificativas? Vou tentar ser rapidinho. Você já percebeu que toda vez que eu falo isso dá um problema danado. Eu tenho que desmentir depois. Deixa eu falar algumas justificativas que são usadas para a gente não contribuir de forma regular na igreja. Eu peguei isso aqui do Hernandes Dias Lopes. Então, se alguém quiser falar mal, fale mal dele, não fale de mim. Eu estou reproduzindo naquilo que eu achei que era coerente. Primeira justificativa, ele diz numa mensagem que ele prega, a chamada justificativa financeira. Alguém que diz assim, eu ganho pouco, logo 10% vai me fazer falta. E o outro diz assim, eu ganho muito, 10% é dinheiro demais para dar. O dízimo é proporcional. Talvez o dízimo seja, já desde os tempos antigos, o método mais justo que se tem de contribuição, porque ele é equânime. Ele não é um valor fixo, ele é um valor proporcional, percentual. É pouco para o pouco e muito para o muito. Um outro argumento financeiro é, eu não posso dar dízimo porque não sobra nada depois que eu pago todas as minhas contas. Essa é uma justificativa. Depois que eu pago tudo, não sobra nada. É por isso que a Receita Federal já desconta da gente na fonte. Para quem é o funcionário aí de carteira assinada, já desconta lá direto, porque também se esperar o indivíduo para pagar, né? Aquele cara que paga assim, não vou pagar minha autonomia, não paga nunca, né? Quantas pessoas você conhece? Não, que são disciplinados, eu pago a minha autonomia, você paga? Paga nada. Vai lá, pagou 6 meses, aí vai de vez em quando em INSS, vê quantos meses eu tenho pago aí para ver da minha aposentada, aí tem 6 meses pago, 5 anos sem pagar, 3 meses pago, 2 anos e meio sem pagar, não é assim? Falta disciplina. Então, nesse aspecto aí, a contribuição, ela deve ser primícia. Na Bíblia, ela se propõe a ser primícia, Deus estabelece isso, que seja uma primeira parte. Um outro argumento também financeiro, outra justificativa, né, é aquela assim, Deus é fiel, vai entender que eu não posso dar. Deus é fiel, Ele sabe que eu estou duro, Ele sabe que eu estou mal, ou Ele sabe que as coisas estão apertadas. É verdade, Deus é fiel. Não vai te amaldiçoar, não vai nada disso. Mas olha, é por isso que Ele também jamais exigiria de nós algo que nós não pudéssemos fazer. Em alguma medida, em algumas situações, a gente precisa tomar uma decisão de fé.
não tem a ver com você poder ou não. Em algumas medidas e algumas vezes, Deus vai exigir isso de você, como exigiu de mim. Então, às vezes, o momento em que Deus exige de nós uma tomada de fé, isso não é só com relação ao dinheiro, não. Com relação a qualquer coisa. Às vezes vai ser o momento em que a gente menos tem condição de fazer. Até porque, quando é o momento que a gente tem mais condição de fazer, não é necessário ter fé para fazer. Difícil é você ter fé no momento mais difícil. Então, é difícil você contribuir quando você está apertado. É difícil você acreditar quando tudo está ruim. Não é? É esse o momento em que você precisa exercer fé. Hebreus, capítulo 11, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É óbvio que, por conta dessas verdades bíblicas e teológicas, algumas pessoas chegam aqui e dizem: eu quero, em todos os cultos, tome a sua posição de fé e tal, não sei o quê, e você sabe do que eu estou falando, de quem eu estou falando e dos programas que eu estou falando. Isso não é culto, gente. Culto é algo que glorifica a Deus e é para Deus. Culto não é para você tomar dinheiro das pessoas. Sobretudo, eu sou pastor, preciso ensinar sobre isso. Cultuamos a Deus hoje porque esse é um princípio bíblico. Quem sabe você que está ouvindo também não é desafiado por Deus a começar a experimentar essa bênção que está ao alcance de todas as pessoas. Deus não deixa a sua palavra voltar vazia e Deus não fica em dívida com ninguém. Temos a justificativa também assistencial. Aquele que diz assim: não, eu prefiro dar meu dízimo para alguém que necessita, a igreja está boa demais, já está com ar-condicionado, tudo direitinho. Ou, ele diz assim: prefiro eu mesmo administrar minha contribuição. Eu quero ser o juiz da minha contribuição. Né? Geralmente, quem diz isso, a maioria, não dá 10% em favor dos outros, e não dá de forma regular. Não, eu não contribuo com a igreja, mas eu dou para os pobres. Dá para os pobres quando, quanto e com que regularidade? Dá nada, a grande maioria. Não dá, é justificativa. Não tira 10% da sua renda de forma regular, escolhe uma família para abençoar a pobre ou uma comunidade pobre e vai lá e faz isso todo mês. Não faz. Não faz. É muito difícil. Ainda que fizesse isso, seria ótimo. Seria como lá o Cornélio, em Atos capítulo 10. Olha, Cornélio, suas esmolas e suas orações subiram diante de Deus. Agora ouve o evangelho. Chama lá um homem chamado Pedro, que ele vai te levar à salvação. Quem dera fosse isso. Na maioria das vezes não é. Por outro lado, nós não somos autorizados a administrar a totalidade da nossa contribuição. Estou falando para crentes. A totalidade da nossa contribuição não nos cabe administrar. Nós podemos fazê-lo com parte da nossa contribuição nas ofertas que a gente quer dar, para quem a gente quer dar, para o ministério que quer dar. Mas a Bíblia também manda você honrar a igreja, no caso, o corpo, a comunidade de fé onde você está inserido. É o mais lógico. Terceira, temos a justificativa política. E nota, é o Hernandes que está falando isso, tá? Aí você bota o Hernandes na frente, todo mundo aceita que é verdade. Se você falar assim, é o Luiz Pires, isso aí não vale nada, isso aí não precisa... A justificativa política, eu não entrego minhas contribuições porque elas não estão sendo bem administradas. Hernandes diz que não cabe a nós determinar e administrar do nosso jeito aquilo que pertence ao Senhor e deve ser administrado pelos representantes estabelecidos por Ele. Se as contribuições não estão sendo bem administradas, agora digo eu, não o Hernandes, os administradores devem dar conta a Deus e, neste caso, sugiro eu a você, é melhor procurar um lugar no qual você confie.
eu estou numa igreja que eu não tenho confiança na administração financeira dessa igreja, por isso que eu administro os meus recursos do jeito que eu quero. Não faz isso não, porque você vai corromper o seu coração, você não vai administrar eles adequadamente, você não vai administrá-los, você não vai dar, sob a justificativa de que a igreja não está administrando corretamente. Saia desse lugar. Procure um ministério que você confie, pessoas que você confie, e diga assim, não, esse lugar aqui eu confio. Vai para lá, faz a sua parte e deixa o outro ministério fazer a sua. Não usa isso como desculpa, porque isso vai corromper o seu coração. Ele também fala da justificativa da miopia espiritual. Pessoas que dizem, a igreja é rica, não precisa do meu dízimo e da minha oferta. Irmãos, dízimos e ofertas não são da igreja, eles são de Deus. Se Deus te plantou em determinado lugar, você deve fazer em obediência a Deus pelo princípio em que está estabelecido, não por causa da necessidade da igreja. Nossa igreja não é uma igreja rica. Nós temos 100 e poucos membros aqui. Há 20 anos, olha, e a gente diz para vocês o seguinte, eu posso dizer para vocês com toda honestidade, nós temos a fidelidade de muitos irmãos, não sei quais, suponho, nós pastores não temos contato com o dinheiro da igreja. Tem o tesoureiro que paga as contas, tem o pessoal que conta aqui o dinheiro, a gente sabe, obviamente, o que entra e tudo mais, mas a gente não sabe quem dá e nem quanto dá. O envelope que está aí, não tem nome. Se você é fiel ou não é fiel, a gente não sabe, nem quer saber. Aqui, a gente não vai olhar para a pessoa e dizer assim, não, esse aqui a gente sabe que é fiel, então vamos lá, marcou um gabinete, a gente atende. O outro não é, a gente não atende. Aqui não tem isso. Você pode ser membro da igreja, não é membro da igreja, a gente tem a paciência e a dedicação com você, por você. E pela nossa fidelidade a Deus, sobretudo. Nós somos fiéis a Deus naquilo que nós desempenhamos aqui nessa igreja. Agora, existem muitas igrejas que são ricas. E as pessoas vão olhar e vão dizer, essa igreja não precisa? Ora, se ela não precisa, não vá lá. Então procure uma que precisa. O que não é correto é você também usufruir dos benefícios. Aí estou falando do ponto de vista sociológico, comunitário. Você usufruir dos benefícios daquela igreja e não fazer nada por ela. Não, mas ela é muito rica. Mas você vai lá, Deus te abençoa lá. Então, seja fiel lá, nas suas contribuições. Não interessa se ela não é rica. Ela é rica, mas ela atende um monte de gente, ela tem uma despesa enorme, ela pode ter muitos projetos sociais. Mas eu não confio no pastor, na liderança. Aí é que caímos naquele outro ponto, procura uma outra. Mas eu gosto tanto do ar-condicionado de lá, vai para uma que não tem. Nós precisamos aprender a agir com fidelidade também, irmãos. E a pagar a conta daquilo que nós julgamos ser fidelidade. A justificativa contábil, não tenho salário fixo, não sei quanto eu ganho. E aqui eu termino sobre as justificativas e passo para o último ponto. Não tenho salário fixo, não sei quanto eu ganho. Significa dizer, então, que eu também não sei quanto gasto? É isso? Como é que você paga as suas contas? Como é que você cobre as despesas no final do mês? Não sabendo o valor exato do salário, será que o nosso dízimo é maior ou menor do que a nossa estimativa? Você já pensou nisso? Eu vou contar uma historinha aqui. Mas eu não sei quanto que eu ganho. Quando você não sabe quanto que você ganha e você quer contribuir, por exemplo, com o dízimo, né, você que é membro da igreja, você arredonda para baixo ou para cima? Essa é uma pergunta que apresenta o coração da gente, não é? Via de regra, a gente arredonda algumas coisas para baixo, né? Vou arredondar para baixo, não sei quanto é, então você puxa para baixo. Sobre isso eu conto a história do Augusto Nicodemos, reverendo Augusto Nicodemos, falando sobre isso, sobre esse aspecto da questão da contribuição. Ele diz o seguinte: uma mãe chegou para o filho, um garotinho,
né? O menino disse assim: meu filho, tem aqui 2 moedas. Uma, você vai comprar um picolé para você. A outra, quando você sair de lá e for para a igreja, você vai dar de oferta no culto. E o garoto foi embora, correndo feliz da vida para a igreja, ganhou 2 moedas, uma é para o picolé, a outra ele vai dar no culto, certinho. Só que nessa corrida ele tropeçou, pum, caiu a moeda da bolsa, da mão dele, a moeda rodou, pum, caiu no bueiro. O garoto botou a mão na cabeça e falou: meu Deus, já foi embora a moeda de Deus. Foi embora a moeda de Deus. É sempre a moeda de Deus que vai embora. A do picolé nunca vai. Na hora que a gente tem que regatear alguma coisa, vai regatear com Deus. É sério isso, gente? Aí a gente arredonda, não sei quanto é, mas deixa eu arredondar para menos. Eu não sei. Isso para mim fez diferença na minha vida. Porque teve uma época que eu ficava ali, recebia de aluno e tal, não sei o quê, no final das contas não tinha feito a conta direito, deu quanto? Ah, deu tanto. Mas será que foi tanto? Aí vem a tentação. Bota para baixo. Quando a gente vê a pessoa, às vezes, perguntando muito, eu devo dar de qual parte? É dessa ou daquela? E eu posso deduzir os descontos de não sei o quê? Olha, eu falo logo assim: irmão, não dá não. Dá não, que isso vai te fazer mal. Isso é igual comer aquele negócio que você falou mal, vai cair, não vai cair bem, vai te dar uma indigestão. Não dá não. Espera passar esse sentimento aí que você está, e depois você contribui em outro momento com um coração mais liberal. Mas esse tipo de contribuição não funciona. Uma irmã chamada Jo, no início da igreja videira, Comunidade Cristã Videira, em 1995, ela tinha um grupo pequeno na casa dela, e um dia ela foi para a igreja muito pau da vida, porque ela chegou na igreja, na hora de pedirem oferta e tal, não sei o quê, ela se sentiu desafiada a ofertar, mas ela estava com dinheiro para comprar 2 litros de leite, na época era leite de saquinho. E ela ficou muito revoltada, porque na hora o pastor falou daquilo, nunca tinha falado daquilo, falou, e ela ficou se sentindo constrangida, ela foi lá e deu, mas ela disse que ela falou tão mal, ela amaldiçoou tanto aquele negócio, que droga, olha aí, eu vim para cá e tal. Aí disse que ela foi lá e botou o dinheiro, ela não era obrigada não, irmãos, mas ela se sentiu desafiada por Deus, né? Podia ter feito isso de boa, né? Mas ela não fez de boa, então ela fez, falou mal para caramba, foi embora. Isso ela falando para a gente depois, ela foi embora naquele dia, ela estava de bicicleta, morava no Cafubá, lá pelas tantas, ela dá uma pregada com a bicicleta, numa pedra, se arrebenta toda no chão, estopora a bicicleta, a pedra sai do lugar, e tinha embaixo da pedra um dinheiro embolado, que era a mesma quantia certinha que ela tinha dado na igreja. E ela disse que ainda sentiu Deus falar para ela: toma aí teu dinheiro de volta. Ela disse que nunca mais abriu a boca para falar mal. Ela falou assim: meu Deus do céu. Deus falou isso para ela, assim: toma aí teu dinheiro de volta, você não reclamou tanto. E ela ainda estava lá toda estabacada no chão, por conta do dinheiro. O Hernandes diz que é hora de nós abandonarmos nossas evasivas, é hora de darmos um basta às nossas desculpas, é hora de pararmos de tentar enganar a nós mesmos e tentar convencer a Deus com as nossas justificativas, irmãos. É hora de sermos fiéis a Deus, porque Deus é fiel. É hora de sabermos que tudo é de Deus, nossos bens, nossa vida, nossa saúde, nossa família, tudo é dele. Nós somos apenas mordomos, administradores, mordomos e não donos. Deus quer de nós obediência e não desculpas, fidelidade e não evasivas. Nosso coração, segundo a Bíblia, está onde está o nosso tesouro. Ponto. Quais, então, os princípios devemos atentar e aplicar nos dias de hoje sobre contribuição? Primeiro, nossa contribuição ela é proporcional à nossa gratidão. A disposição nossa de contribuir é proporcional à gratidão que nós temos a Deus. Marcos,
No capítulo 12, do verso 41, diz que, assentado diante do gasofilácio, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Então, Jesus havia pregado e estava ali o gasofilácio. E Jesus observava como as pessoas lançavam dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. Chamando seus discípulos, disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Lembra que era muita gente que dava quantias vultuosas, grandes. Ela deu mais do que todos os outros, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Qual é a decisão dessa mulher? Ela tem menos do que a maioria, mas ela tem gratidão no seu coração. Isso não foi por causa do apelo do pastor, mas foi uma decisão sua. Ela julgava que aquilo que possuía deveria ter sido colocado diante de Deus, e foi. Pergunto eu a você, conhecendo Deus, conhecendo o seu caráter, você acha que Deus deixou essa mulher sem recursos? Eu acredito que não. Segundo princípio que nós devemos atentar: Deus pode requerer tudo o que nós temos em qualquer tempo, para qualquer fim. Se no Antigo Testamento Deus requeria de nós, pela lei, 10%, no Novo Testamento é muito pior. Porque no Novo Testamento Deus pode requerer de nós tudo, porque, olha só, Jesus nos comprou, a gente se tornou servo. Tudo que você tem é dele, tudo que eu tenho é dele. Eu posso até achar que é meu, ele pode até dizer, eu não vou meter a mão nisso, mas se ele quiser, tudo que eu tenho é dele, ou não é? É, por um lado, por força, e deve ser de forma voluntária. É porque é. Se Deus chamar você, você vai embora. Se Deus me chamar, eu vou embora. Se Deus me chamar e chamar toda a minha família junto, nós vamos embora. Se Deus mudar as circunstâncias, mudou. Não tem quem possa ser contra aquilo que Deus realiza. Agora, o que Deus deseja é que isso se torne voluntário da nossa parte. Senhor, faz a sua vontade na minha vida. Luiz, eu vou levar você, tá? Tá, Senhor. O Senhor me leva. Isso é uma coisa. Senhor, o Senhor sabe da minha vida. Quando for minha hora, o Senhor faz. Faz do jeito que o Senhor quiser. Ou, eu vou me rebelar contra Deus. Então, Deus espera que isso seja voluntário. Jesus encontrou, Marcos capítulo 10, um jovem rico. Ele não pediu isso para todo mundo. Para aquele jovem rico, ele exigiu. O jovem era rico e chega para Jesus e pergunta: bom mestre, o que faço para herdar a vida eterna? Jesus diz: cumpre os mandamentos. Ele diz: faço isso desde a tenra infância. Muito bem, mas te falta uma coisa. Olhando para o jovem rico, o amou e diz: te falta um negócio. Vai, vende tudo quanto tens, dê aos pobres, e depois vem e me segue e terás um tesouro no céu. O rapaz saiu triste, chateado, amuado, porque tinha muitos bens e riquezas. Aí Jesus disse para os seus discípulos a posteriori, quão difícil é alguém que ama as riquezas entrar no reino dos céus. O cara tinha um ídolo no seu coração, era a grana. E ele queria entrar no reino dos céus com esse ídolo, não dá. Não havia promessa de que ele ia ficar pobre por resto da vida. Ele podia dar a sua riqueza, Deus poderia tornar a lhe dar. Mas não era essa a questão era tratar o ídolo do coração daquele jovem. Então, Deus pode requerer tudo, e às vezes requer. No meu caso, há 20 e tantos, quase 30 anos atrás, eu fiquei desafiado por 3 semanas. Dá o que você tem lá no banco, dá o que você tem lá no banco. Eu entrei no banco 3 vezes para gastar aquele dinheiro em 3 semanas e eu saí da fila, pau da vida. Que eu entrava na fila do banco e aquilo começava, vai gastar esse dinheiro? Vai.
E eu falei para Deus, tem um troço dentro de mim, acho que é o diabo. Não era o diabo, não. Era Deus. Você vê, se Deus castiga a gente por conta que a gente fala besteira, eu estava ferrado. Deus tem um troço dentro de mim, esse troço não deixa eu gastar. Eu falei isso para Deus, esse troço não deixa eu gastar. Bom, nossa contribuição então deve ser como? Sigo o princípio que muitos teólogos falam que chama de 6 P's. Periódica, pessoal, planejada, proporcional, proposicional e prazerosa. Tem a ver com os textos do Novo Testamento, que nós lemos, 1 Coríntios 16, 1, 2 Coríntios 9, 6 a 8. Periódica, pessoal, planejada e proporcional, porque o texto diz assim, ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Ele diz, no primeiro dia da semana. Então é periódica. Vocês vão apartar os recursos, que Paulo está dizendo, tá? Não estamos falando aqui em favor do dízimo ser uma lei do Novo Testamento. Quais os princípios que regem, então, aqui a oferta no Novo Testamento? Primeiro, é periódica. No princípio de cada semana, cada um de vós põe à parte, cada um de vós. Então, ela é periódica, ela é pessoal, cada um de vós. Põe à parte aquilo que puder ajuntar. Terceiro, ela é planejada, aquilo que você puder ajuntar. Então, você tem que ter controle sobre isso. Deixa eu ver aqui o que é que eu ganho. Conforme a sua prosperidade, proporcional. Conforme a sua prosperidade. Deus não requer de todos o mesmo valor. Mas eu acredito que Deus pode requerer de nós uma proporcionalidade. Poxa, eu ganho pouco, como é que eu vou dar muito? Eu posso até dar muito, é um ato extraordinário. A viúva pobre deu de tudo, deu todo o seu recurso. Ela deu mais do que os outros proporcionalmente, quantitativamente não. Mas, a priori, a oferta tem a sua proporcionalidade, cada um der conforme a sua prosperidade. Deus te prosperou muito? Dá muito. Deus te prosperou pouco? Dá pouco. Mas você pode se sentir grato e dar muito. Tá? Mas a priori é proporcional. Então, ela é periódica, ela é pessoal, ela é planejada, ela é proporcional. E outro aspecto, ela é proposicional e prazerosa. 2 Coríntios 9, 6 e 7, Paulo diz assim, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará, o que semeia abundância, abundância também se fará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Então, ela é proposicional. Proponha no seu coração. Estabeleça no seu coração o que você vai fazer. Tá certo? Ninguém está te ordenando fazer uma determinada coisa, mas cada um contribua segundo propôs no seu coração. Eu não proponho nada. Não contribua. A igreja não vai deixar de existir por conta disso. A obra de Deus não vai deixar de acontecer, porque enquanto um não se propõe, outro se propõe a muito. Já falei para vocês aqui. Quando entrou a pandemia, há alguns anos atrás, nós tínhamos algumas preocupações de contas a serem pagas. Nós fechamos a igreja para não ter culto antes mesmo que o governo estabelecesse que fosse isso. Nós tínhamos definido um domingo antes, na segunda-feira o governo mandou fechar, no domingo anterior a gente já não estava fazendo mais culto em favor dos irmãos da igreja. Mas havia uma preocupação no nosso coração, sobre a nossa vida, sobre a vida dos irmãos, sobre todas as nossas responsabilidades. Naquela semana, isso foi num domingo, naquela semana, na terça-feira, um irmão dessa igreja me chamou em sua casa, ligou para mim, disse assim, olha, eu preciso conversar com você, você tem algum dia da semana à noite para conversar? Eu falei, posso na quinta-feira à noite. Fui na casa dele na quinta-feira à noite. Estou achando que era um problema dele, um problema de família. Ele chegou para mim e disse assim, o negócio é o seguinte,
fiz um negócio, Deus abençoou, me trouxe um pacote um envelope de papel, grosso, assim, grampeado nas pontas. Isso aqui é meu dízimo. Eu não podia levar isso para a igreja. Eu falei, como é que eu vou sair com isso aqui agora da sua casa também? Liguei para o tesoureiro da igreja e falei, olha, irmão, acabei de receber uma oferta que corresponde a um dízimo. Segundo o irmão, tem X reais em espécie. Fui embora para casa, botei no meu escritório, fechei a gaveta, fechei o escritório, tive a oportunidade de encontrar esse irmão tesoureiro depois da igreja, tal, fomos, depositamos o valor. Na época, aquele valor equivalia a 3 meses de todas as despesas da igreja. Deus estava falando para nós, não se preocupe, eu sou o dono do ouro e da prata. No tempo em que a coisa mais apertou, os benefícios surgiram. Pouco tempo depois, um outro irmão, por conta de uma situação sua numa empresa que estava, foi abençoado com um determinado valor, entrou em contato conosco e disse, olha, vocês vão ver um Pix, uma transferência de grande vulto na conta da igreja. É uma questão minha, estou dando meu dízimo. E entraram mais 3 vezes o valor da oferta que eu tinha recebido, que equivalia a 3 meses de recurso da igreja. 3 vezes o valor daquela oferta. Nós entramos numa pandemia, achando que a coisa ia fechar um mês e depois abrir o outro. Ficamos quanto tempo fechados? Teve gente que teve muito aperto financeiro e pôde dar muito pouquinho, mas Deus abençoou a vida de algumas pessoas que puderam dar muito. Temos ainda grande parte desses recursos e por isso estamos fazendo aí, comprando lá o púlpito para a gente poder mudar, vamos fazer algumas coisas. Bem como, há poucos dias atrás, um irmão nos procurou e disse, eu quero doar 130 cadeiras, assim, assim, assado. Faz depois as contas, procura saber quanto custa cada cadeira dessa aqui, faz as contas por 130, para você ter ideia do valor que aconteceu. Isso é a obra de Deus. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. É proposicional e ela deve ser prazerosa. Eu devo fazer isso com prazer. Senão está arriscado eu encontrar uma pedra com o valor do leite. E ouvir de Deus o seguinte, toma teu dinheiro de volta que eu não preciso dele. E não precisa, irmãos. E não precisa. Concluo, então, e aplico aqui. Primeiro, todas as características de contribuição que a gente vê no Novo Testamento, elas não nos obrigam a ser dizimistas, mas elas nos apontam para um referencial que a gente pode utilizar, que já foi anteriormente estabelecido, que é o dízimo. Quais são os referenciais? Os 6 P's. Quais são os 6 P's? Periódica, pessoal, planejada, proporcional, proposicional e prazerosa. Aonde que a gente tem um princípio? A gente tem um princípio no Antigo Testamento, que é o dízimo. É uma lei para o Novo Testamento? Não é uma lei, mas é um princípio que eu creio, um princípio que pode ser um referencial, sobretudo para tratar o nosso coração. Sabe, quando você tem um dinheiro, você diz assim, isso aconteceu comigo, é o meu exemplo. Tá, tudo bem,
eu pensava e tinha essa convicção, bom, do meu salário eu vou dar o dízimo, mas quando eu tiver uma graninha ou outra, alguma coisa que eu ganhar, eu dou uma oferta. A oferta pode ser um valor qualquer. Só que o valor qualquer para o meu coração, que era muito apegado ao dinheiro, era sempre menos. Era sempre o mínimo necessário. E aí eu me propus, eu falei para Deus, olha Deus, eu vou tratar o meu coração, eu não vou me propor a dar nunca menos de 10%, seja como dízimo, seja como oferta de alguma coisa que eu ganhar. Porque é a melhor maneira de eu tratar o meu coração, senão começa a fazer conta. E algumas vezes eu parei e falei para mim mesmo, pô, Luiz, tu vai fazer conta para Deus? Eu tinha um amigo que saía com a menina, convidava a menina, namorava a menina. Hoje em dia o povo está querendo aí muita igualdade, né? Mas esse cara, ele saía com a menina, aí a gente saía junto e tudo mais. Na hora de pagar a despesa, você racha a conta com os amigos, né? Ele pegava, rachava ali e começava assim, para a garota. Ó, você tomou um suco de laranja, eu tomei só a Coca-Cola. Ó, essa batata com cheddar é sua. Rapaz, aquilo me dava uma angústia, quase que eu puxava e falava assim, deixa eu pagar essa conta, pelo amor de Deus, não me faz passar essa vergonha junto com você, não. Olha, o bichinho, ele entrava no mar com um sorrisal na mão, saía seco, o sorrisal. Estou falando sério, o cara era terrível. Então, assim, eu me via conversando com Deus na mesa de um restaurante, pensando assim, o senhor comeu uma batata. Eu falar isso com Deus, pô. Deus fala assim, pô, cara, eu paguei a conta da sua casa, tu vai me cobrar o refrigerante que eu tomei aqui. Então, assim, eu estou falando de mim, tá, irmãos? Mas algumas vezes eu me peguei assim, falei, cara, eu vou regatear com Deus. Espera aí, Luiz, seja pelo menos inteligente. Pelo menos inteligente, né? Reclama com o outro, não com Deus não, deixa, porque Deus, quando Ele pegar para pagar, Ele paga a conta toda de boa, melhor. Fala, é assim, Senhor, deixa eu pagar só esse refrigerante aqui, o Senhor paga a conta mais grossa. Então, irmãos, considero que quem não é um contribuinte periódico, pessoal, proporcional, proposicional e que faz com prazer em sua contribuição, não é um irmão que está debaixo de maldição de Malaquias, mas é um irmão que possui uma condição empobrecida na sua relação com Deus, empobrecida em sua gratidão com Deus, porque ainda está muito apegado e fazendo essas contas, empobrecida em sua confiança e fé na provisão de Deus, que às vezes o cara não dá porque não acredita que Deus pode mudar, e empobrecida em sua experiência com a ação extraordinária de Deus em sua vida. Não tem testemunho para contar, porque não tem decisão de fé que possa motivar, assim, dizer, irmãos, olha, sinceramente, eu tinha dificuldade nessa área, eu fiz isso, e Deus abriu uma porta que você não faz ideia. A gente fica, às vezes, contando testemunho da vida dos outros, mas não tem testemunho na nossa própria vida, porque não tem ação e atitude na nossa vida. Você não está debaixo de maldição se você não for um dizimista, mas você está numa condição empobrecida da sua experiência de fé com Deus, na sua relação com Deus, se você não entende a importância de contribuir, não tem alegria no seu coração de fazer isso de forma bíblica. Então, Deus vai te abençoar sempre. Não vai deixar você sem comer, não vai quebrar sua perna, você não vai ficar sem pagar o colégio do seu filho porque você não foi fiel. Deus não é mesquinho. Mas olha, irmãos, está na hora da gente também não ser mesquinho com Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa abrir o seu entendimento sobre esse aspecto, que também faz parte da espiritualidade. Meu desejo, sincero, é que se essa ainda não é uma prática na sua vida, no momento em que Deus tocar-te e você se sentir desafiado, você possa realizar aquilo que Deus te desafiar e você possa ter experiência viva com Deus também nessa área da sua vida. Seja isso aqui nessa igreja, seja no lugar onde for, que Deus possa abençoar você e te fazer experimentar isso. E você possa ficar, como diria Edilson,
estupefato como eu fiquei no dia em que eu tive as minhas experiências com Deus. Eu falei assim, cara, que doideira. Deus também move nessas áreas. Amém? Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado, Jesus, pela paciência dos meus irmãos nessa manhã, aqueles que estiveram aqui até esse momento, aqueles que têm ouvido esta mensagem, que o Senhor possa testificar da verdade da Tua palavra, porque nós cremos na provisão que vem do Senhor. Ela supera em muito a generosidade do nosso coração. O rei Davi chegou a dizer que quem somos nós para sermos generosos com o Senhor, senão apenas respondemos a algo que o Senhor já fez em nós e apenas podemos reagir em favor de tantas bênçãos que o Senhor já dispensou sobre as nossas vidas. Que essa reação aconteça na nossa vida, no nosso coração, que essa igreja se torne cada dia mais próspera, sobretudo por meio da prosperidade de cada um dos irmãos, experimentando também a Tua fidelidade na área financeira. E que isso glorifique o Teu nome, e que nos faça também entender que o Senhor é maravilhoso em tudo e em todas as áreas, e jamais isso seja transformado numa maneira de vivermos barganhando contigo, como infelizmente muitos lugares têm apresentado assim. Que o Teu nome seja engrandecido e glorificado, o Teu povo seja agradecido e próspero debaixo da Tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos levantar, o nosso horário é avançado, vou dar a bênção. Muito obrigado pela paciência e disposição de vocês. Que essa mensagem possa chegar aos demais irmãos da nossa comunidade de fé. É assim que nós pensamos neste lugar. Não estamos doutrinando aqui membros de igreja nenhuma e não estamos aqui querendo fazer apologia de uma forma de se ofertar de qualquer maneira, sobretudo aqueles que ainda não abraçaram a fé a esse Deus que é um Deus único, verdadeiro e soberano. Mas que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Se essa mensagem abençoar você achar coerente, compartilha depois ela lá, entra lá no YouTube e compartilha essa mensagem com outros irmãos. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação e comunhão do Espírito Santo seja sobre você, a sua casa, e haja cada dia mais prosperidade na sua casa, que Deus possa te abençoar com os recursos dos céus e dessa terra, que Deus possa fazer com que os seus empreendimentos, as coisas que você está investindo aí na sua vida, deem recursos, que Deus possa te dar uma boa direção profissional, que Deus possa fazer com que a sua casa seja abençoada, a sua despensa seja cheia, que você tenha recursos, mas que você possa ser uma pessoa, que não seja uma pessoa avarenta, você possa ser uma pessoa que seja liberal em abençoar a vida dos outros e a obra de Deus. Em nome de Jesus, Deus te abençoe grandemente. Amém. Valeu, irmãos. Beijo carinhoso para os que estão de casa também. Deus abençoe vocês. E é isso.